Olá, boa noite. Começando agora mais um resumo do dia. Voltou o retorno, produção. Dá uma ajustadinha aí, por favor. Vamos ver agora se funciona. Um, dois, três. Olá, boa noite. Começando agora mais um resumo do dia. Voltou o retorno, produção. Dá uma ajustadinha. Pronto. Resolvemos aqui o problema técnico para a gente começar. Eu estou com retorno, produção, ainda. Está dando retorno. Boa noite. Só um minutinho, gente. Estamos ajustando aqui. Vamos ver se funciona. Opa, ainda com retorno. Um, dois, três, testando. Alô? Um, dois, três. Agora acho que sim. Agora funciona. Boa noite aí, desculpe a nossa falha nesse começo de programa, problemas técnicos aqui. E eu queria agradecer a presença de vocês. O nosso programa de hoje tem como destaque liberdade para quem pensa diferente. Nós vamos defender aqui a liberdade de expressão de todos, dos comunistas, dos socialistas, dos revolucionários, dos nazistas, liberdade para quem pensa diferente. Né? Nós vamos tratar dos acontecimentos das últimas horas, que mostram claramente o conteúdo retrógrado e reacionário, inclusive de setores da esquerda, favoráveis a caçar o direito de opinião, a liberdade de expressão e de organização de quem não comunga das suas ideias. Bom, vamos falar também da esquerda que distrai e divide, né? Debatendo aqui a repercussão dos acontecimentos do último final de semana, quando um protesto invadiu, adentrou a uma igreja lá em Curitiba, e as tentativas de explicação desses acontecimentos que mostram, que reforçam o caráter divisionista e distracionista de setores da esquerda, que querem lutar contra estátuas, contra templos, mas não querem lutar contra aqueles que hoje oprimem e massacram o povo pobre, trabalhador e negro. É a política identitária de aparência, a política de atos demonstrativos, sem nenhum efeito real na luta de classes, mas que serve para aparecer nos jornais, que serve para provocar, criar eventos. Então fique conosco, nós vamos debater esses temas muito importantes, né, esses acontecimentos importantíssimos, e vamos falar aqui também da renda, do salário do trabalhador, que não dá nem para comer, né, não dá nem para comprar uma cesta básica em 17 capitais brasileiras. Destaque também na nossa produção, Alckmin, do túmulo para o protagonismo, porque depois de ser chutado do seu partido, Alckmin é apresentado pela imprensa como uma verdadeira fênix que ressurge das cinzas. Qual é o significado dessa situação?
vamos destacar também aqui os grandes efeitos, né, as grandes consequências da CPI, a fajuta CPI que terminou em pizza e já faz 100 dias. E muita gente dizia que era a CPI que ia mudar o Brasil, que ia mudar o rumo das coisas, e 100 dias depois nós vemos a consequência dessa situação. Bom, no cenário internacional, o destaque continua sendo para a situação de crise provocada pelas pressões imperialistas na Ucrânia, na Europa, e com a Rússia enviando navios de guerra para o Mar Negro. E o Ayatollah, o chefe religioso, espiritual do Irã, definindo bem a situação, destacando que Biden e Trump deram as mãos para arruinar o mundo. Bom, fique conosco, estas e outras notícias. Lá vamos falar também do Palmeiras, que se classificou aí para a final do Mundial de Clubes, mas fique conosco aí, nós vamos comentar essas e outras notícias com a sua participação, e eu convido você a mandar aí o link do nosso canal, desse programa que vai discutir esses temas polêmicos no dia de hoje e muito importante para a gente ter uma compreensão e um posicionamento diante da situação. Espalhe para todo mundo. Mande o link do canal, da Causa Operária TV, do resumo do dia, para todos os seus amigos, para os grupos da família, da esquerda, né, de todo o pessoal que quer debater, conhecer as posições do PCO, né, e as informações sobre os acontecimentos mais importantes do dia no Brasil e no mundo. Eu agradeço aí, nesse começo do programa, a sua presença, a sua participação. O companheiro Ernesto, que deu uma passadinha por aqui, deixou o seu superchat e diz que assiste mais tarde, porque ele está já em altas horas na madrugada, lá do outro lado, na Europa. Um salve para Lourdes Melo, para o Murilo Farias de Couto e para Clarissa, Elaine e Aurélio dos Santos, que são membros aqui do nosso canal, estão conosco nessa transmissão. Sem chance, TP por aqui com a gente também, Ana Carolina, a Juju Sunrise, muito obrigado aí, o Ifish Avon, sei lá, o Tiago Soares, o Cristo Chu, nós temos aqui o Jesus, era um humano que frequenta o nosso canal, e agora temos o Cristo 2, presente aqui também, participando conosco. O Matheus Cavalcante, dizendo que vai se filiar ao PCO. Para se filiar é só acessar lá o pco.org.br. Seja bem-vindo, filie-se mesmo e venha participar conosco. Vocês todos estão convidados aí. Quem quiser se filiar ao PCO é só acessar pco.org.br. Bom, vamos em frente. Vamos... vocês, em nome desses aí que eu saudei, eu saúdo a todos que estão chegando por aqui, nas nossas diversas redes sociais. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, toque o sininho abaixo da nossa tela no YouTube para se inscrever, né, e ajudar aqui a Causa Operária TV a completar 100 mil inscritos. Nós estamos perto, faltam pouco mais de 2.500 membros, né, para a gente chegar aí à marca de 100 mil inscritos aqui na Causa Operária TV. Né? Você que não é membro e que quer contribuir regularmente para essa imprensa combativa, revolucionária, socialista, escolha um plano, né? Clique lá aqui embaixo da nossa telinha em Seja Membro e torne-se membro e contribua regularmente para manter esse canal combativo, independente, revolucionário. Né? E você, sendo membro ou não, você pode fazer como fez na abertura do programa o companheiro Ernesto Abdala e mandar aí o seu superchat, a sua contribuição instantânea, né, e ajudar a fortalecer a nossa programação, o nosso canal. Contribua aí com a caixinha do PCO. Bom, vamos para a nossa pauta. A gente começa, então, destacando aqui a situação de fome, né, de miséria aqui no nosso país. Retratado hoje aí, um vídeo ganhou bastante destaque em todas as redes sociais, né? Como vem acontecendo com um monte de imagens de um sofrimento, né? Situação de fome em nosso país. A gente já viu aí as filas para
farelo de osso, né? A gente viu a disputa por restos de ossos no Rio de Janeiro, em outras regiões. Bom, e hoje um vídeo aí ganhou muito destaque, né, de uma senhora já idosa exibindo aí. Eu não sei se a gente já tem o vídeo aí para mostrar. Se tiver disponível, pode soltar aí para a gente, produção. Boa noite, pessoal. Eu tenho 73 anos. No governo de Dilma e Lula, nós podíamos comer frango, nós podíamos comer carne. Mas agora os velhos estão enfraquecendo tudo. Este miserável desse Bolsonaro aí, ó. Olha a minha situação aqui, ó. Não é só a minha não, sou mais. Nós não podemos comprar carne, mas os açougueiros dão os ossos a gente. Para levar para casa, para fazer um caldo, para beber. Sai logo desse lugar aí, Satanás, vai pro inferno. E os pobres não podem mais comprar um quilo de carne para se alimentar. Olha aqui, infeliz, olha como é que os pobres estão vivendo, os velhos estão vivendo. Arroa logo daí. Deixa essa cadeira aí para Lula ocupar, para nós voltar a comer a carne novamente. Sai, Satanás do inferno, vai pro inferno. Tá aí a justa revolta da senhora aí, da idosa, né? Sai, Satanás, deixa essa cadeira, né? A situação de fome que não só que o governo Bolsonaro, mas o regime golpista impôs ao país. Uma situação de extrema miséria, né, em que milhões de brasileiros estão submetidos aí sem condições de passando fome mesmo, né, sem condições de se alimentar, né? Bom, a gente tem uma charge do Aroeira, né, que fala aí retrata um acontecimento de maneira sarcástica, um acontecimento da última semana, mas também retratando essa situação, o gênio da família, né? Mostrando aí o vereador, o Carlos Bolsonaro, que na semana passada filmou, montou uma encenação para mostrar o Bolsonaro comendo farofa, né? E aí o Aroeira aprovou para adaptar, né, aquela montagem, né? E mostrar, digamos assim, de maneira sarcástica, né, mas muito devida, né, a figura do Bolsonaro como ele mereceria ser visto, né? Um verdadeiro sanguessuga, um vampiro que vive da miséria e da desgraça do povo brasileiro, e destacando que não é só o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é representante desse regime político que tem como consequência o tema que nós vamos ver aqui agora, a primeira notícia justamente do nosso programa. Um estudo do Diese revelou, né, que o valor médio do Auxílio Brasil, pago pelo ex-auxílio emergencial, agora transformado em Auxílio Brasil, pago pelo governo, não compra sequer uma cesta básica. O estudo feito pelo Diese apontou que o valor médio do Auxílio Brasil, nesse momento, é de R$ 407,54. Bom, isso sequer é suficiente para comprar uma cesta básica em quaisquer das 17 capitais analisadas pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Diese, né? Isso agora em janeiro passado. Segundo os dados que foram divulgados ontem, a cesta básica mais barata foi encontrada em Aracaju, né, na capital do Sergipe. O custo de uma única cesta era de R$ 507,82 em média, né? O que equivale, né, esse valor em Sergipe, a capital das 17 pesquisadas com o valor mais baixo, já é 24,6%, quase 25% superior ao valor médio do benefício do Auxílio Brasil. Bom, é bom lembrar o seguinte, que a cesta básica estabelecida pelo Diese não é uma cesta básica que dá conta de toda a família. É uma cesta básica que, para atingir as necessidades de uma família operária, de uma família de 4 pessoas, seriam necessárias 3 cestas básicas. 3 cestas básicas. E, portanto,
né, o valor na capital mais barata do país, né, Aracaju, seria por mais de R$ 1.500, R$ 1.522 aproximadamente. Né? Então, R$ 1.522 significa que o valor médio do Auxílio Brasil, que é pago, né, esse valor para uma família inteira, não cobre sequer as necessidades de compra de gastos com a cesta básica, nem 30%, né, desse valor necessário para garantir aí os produtos básicos da cesta básica, alimentação, produtos de limpeza, para uma única família. Isso não inclui, obviamente, gastos com moradia, transporte, produtos de saúde, né, e uma série de outras necessidades fundamentais de uma família trabalhadora. Despesas com água, luz, gás, etc. e etc. Quer dizer, é o regime de fome e de miséria que o governo golpista, né, acelerou e impôs de maneira mais acelerada ao país desde o golpe de Estado de 2016, né, e que no governo Bolsonaro, impulsionado pela situação de pandemia, da qual os capitalistas procuram tirar crise, a situação só se agrava, né, e não para de se agravar. A produção colocou para a gente aí o custo, né, da cesta básica aí justamente nas capitais. Né? Vocês viram aí que em São Paulo, por exemplo, essa cesta básica chega a custar, em média, R$ 713,86. Né? Portanto, em São Paulo, né, seriam necessários para uma família trabalhadora de 4 pessoas, R$ 2.200, mais de R$ 2.100, R$ 2.150 aproximadamente, apenas para a aquisição dos produtos da cesta básica. Né? Uma situação totalmente insustentável, né? Uma situação que mostra, né, o vídeo aí da senhora, né, expressando aí o desespero e a revolta. Satanás vai para o inferno, disse ela. Né? Larga essa cadeira e deixa para o Lula. Né? Infelizmente, palavras não vão comover, né, nem o Bolsonaro e nem a direita, que quer tirar o lugar do Bolsonaro para manter a política e aprofundar a política de fome e miséria. É preciso a mobilização dos trabalhadores. Bom, que a direita não tem nenhuma preocupação com essa situação de sofrimento do povo, as demonstrações são inúmeras e inúmeras. E por falar nisso, o que está já ruim, né, a pauta que existe no Congresso é só para piorar a situação. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, né, colocou em pauta a votação de um projeto que flexibiliza a entrada de mais agrotóxicos em regime de urgência, né, no país. Toda essa situação absurda. Bom, essas e outras pautas, né, estão aí patinando, mas há um interesse muito grande no Congresso Nacional de colocar rapidamente em votação essas pautas reacionárias no começo de ano, porque todo mundo sabe que mais aí uns 2 meses o Congresso vai ter um funcionamento muito, muito difícil, né, porque a partir em abril tem a janela partidária, quando os deputados aí, quando vão efetivar aí as transações, né, o troca-troca de partido, e vão se lançar aí nas suas campanhas eleitorais de corpo e alma, coisa que eles já estão fazendo em certa medida. Né? E, então, há uma tentativa muito grande da direita no Congresso de colocar estas e outras pautas reacionárias para votação, né, rapidamente agora nessas primeiras semanas, primeiros meses de funcionamento, porque depois é só campanha eleitoral, os deputados vão cuidar aí dos seus próprios interesses e essas pautas agora, aprovadas agora, obviamente também rendem, né, o apoio
de setores que estão interessados na aprovação dessas medidas, que vão, né, contribuir com os candidatos que votem essas pautas reacionárias de interesse do agronegócio, né, da indústria química e com o povo que se dane. Né? O povo, depois, eles vão tentar tapear na campanha eleitoral, todos eles dizendo que fizeram de tudo, né, para defender os interesses da população. Bom, na nossa pauta, vamos entrar. Né? Nosso programa hoje começou mais tarde, nós estamos tendo hoje a última aula do curso que foi o Stalinismo, a parte 2, né? E já se preparando para o mês de março, vem aí a Universidade Marxista sobre os 500 anos da história do Brasil. No final do programa, a gente mostra o vídeo e você está convidado aí a se inscrever, né, nesse novo curso. Então, mas hoje a gente começou a última aula, está rolando ainda com muita gente que acompanha aqui o nosso programa participando lá, vai assistir o programa com certeza na reapresentação, mas fica aí já o convite. No final, a gente manda as informações para você se inscrever, né, nos 500 anos da história do Brasil, uma visão marxista com o companheiro Rui Costa Pimenta, né, que começa em março. Bom, na nossa pauta agora, vamos tratar de um tema que é destaque no nosso programa de hoje. O monarca, né, fez uso aí do direito à liberdade de expressão, um direito que supostamente estaria garantido pela Constituição brasileira, inclusive, né, na Constituição não diz que a pessoa só tem liberdade de expressão para expressar essa ou aquela ideia. A Constituição estabelece, né, o direito livre e supostamente irrestrito de que a pessoa possa se expressar livremente. Né? Ele apresentava o programa já há vários anos, né? E o anúncio foi feito hoje nas redes sociais pela própria produção do programa. E, em nota, divulgou que o Flow Podcast surgiu de um sentimento de liberdade, pluralidade e transparência. Com isso, carregamos a responsabilidade de nos conectar com milhões de pessoas. E é inevitável que grandes decisões exijam responsabilidade. A nota fala de liberdade, pluralidade e transparência, mas para justificar, né, a demissão do youtuber Bruno Ayub, o Monark, né, em função justamente das posições por ele defendidas que, segundo a direção do canal, atentavam contra a democracia e os direitos humanos. Bom, obviamente que as posições apresentadas pelo monarca, assim como inúmeros outros apresentadores dos vários canais de podcast, da internet, principalmente dos grandes monopólios da comunicação, dos rádios e televisão, nós não temos com ela, podemos não ter com ela nenhuma simpatia, né? Longe disso. No entanto, obviamente que a posição de demitir o apresentador, né, por conta de ter expressado essa ou aquela opinião, posição que foi apoiada aí por um conjunto de gente e elementos da direita, né, é uma posição profundamente reacionária. Né? O Partido da Causa Operária expressou aí publicamente, inclusive com comunicado nas redes sociais, né, a nossa posição, né, com notas feitas também hoje no Diário Causa Operária. Queria ler com vocês aí, né, tá na tela, a nossa produção colocou a notinha publicada que resume a nossa posição. O Estado não deve ter o poder de pôr nenhum partido na ilegalidade. O argumento de tornar o fascismo ilegal abre margem também
para criminalizar o comunismo. A luta contra o fascismo não passa pela repressão do Estado burguês, mas contra essa repressão. Né? Resume aí a nossa posição diante dessa posição. Bom, e aí eu queria destacar para vocês que a nossa posição ela foi divulgada, compartilhada aí pelo Greenwald, né, na sua página, tweetou, reproduzindo a colocação, o post feito pelo Partido da Causa Operária, e vocês têm aí a postagem original do Glean, e logo embaixo a tradução. Né? É incrível, há um pequeno partido comunista de esquerda muito radical no Brasil, PCO 29, que, para o choque de muitos, tornou-se defensor muito firme e vocal, né? Porta-voz, melhor seria, da liberdade de expressão, alertando, assim como a esquerda americana fez por décadas, que a censura estatal sempre pode virar, né? No sentido que pode se voltar contra, né, a esquerda. Então, o Green retweetou a nossa postagem. Eu queria chamar a atenção, nós vamos mostrar aqui alguns posicionamentos, mas eu queria chamar a atenção para os companheiros que quiserem ter elementos, né, as várias matérias publicadas já hoje no Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, né, expressando a nossa posição, tradicional posição da esquerda, nós vamos mostrar aqui, né, que é a de defesa, que a liberdade, defender a liberdade de expressão, é defender a liberdade de expressão de todo mundo. Né? Não é defender simplesmente a liberdade de expressão dos comunistas, dos socialistas, dos esquerdistas, dos petistas, dos pissolistas. Defender a liberdade de expressão é defender a liberdade de expressão e ponto. Ponto final. Né? Sem restrições. Liberdade com restrições impostas não é liberdade. Né? Significa que só alguns podem ter tal liberdade de expressão. Posição com a qual nós não concordamos minimamente. Bom, para ilustrar, para incrementar o debate aqui, queria colocar o posicionamento feito hoje pelo companheiro Rui Costa Pimenta, né, no debate hoje à tarde, na entrevista, na análise política, com transmissão simultânea da Causa Operária TV e do canal 247. Então, vamos soltar o vídeo aí por alguns minutinhos, acompanhe e a gente volta, né? E vou ver também a opinião de vocês aí no nosso site. Pode mandar, produção. Eu vou ler aqui junto com você, na tela, que eu acho que tem a ver com isso que você está falando, da questão dos patrocínios, né? É um comunicado do Flow, que eu acabo de receber aqui, Flow Podcast. A letra está pequena aqui, vamos ver se a gente consegue ampliar. Não dá para ampliar mais, mas eu tenho que botar maior aqui, vamos ver o máximo que a gente consegue ler. Vou ler aqui, comunicado de 8 de fevereiro de 2020. Ao longo da nossa história, tratamos de temas sensíveis e polêmicos, buscando promover conversas abertas sobre assuntos relevantes para a nossa sociedade, sem preconceitos ou ideias preconcebidas. É isso que sempre acreditamos e defendemos. O Flow Podcast surgiu de um sentimento de liberdade, pluralidade e transparência. Com isso, carregamos a responsabilidade de nos conectar com milhões de pessoas e é inevitável que grandes decisões exijam grandes responsabilidades. Reforçamos o nosso comprometimento com a democracia e os direitos humanos. Assim, o episódio 545 do Flow Podcast foi tirado do ar em todas as plataformas. Comunicamos também a decisão de que, a partir deste momento, o youtuber Bruno Ayub, entre parênteses, Monark, está desligado dos estúdios Flow. Então, ele é um dos donos que está se demitindo ou sendo demitido. Essa decisão foi tomada em conformidade com o que determinam todos os preceitos de boa prática, visão e missão dos estúdios Flow. Lamentamos profundamente o episódio ocorrido. Pedimos desculpas a todas as pessoas, em especial à comunidade judaica. Repudiamos todo e qualquer tipo de posicionamento que possa ferir, ignorar ou questionar a existência de alguém ou de um grupo social. Por fim, aos nossos fãs, convidados, ouvintes, equipe e apoiadores, fica a mensagem de que iremos superar essa situação, contribuindo para uma sociedade mais justa e transparente, o que sempre foi o nosso objetivo, exprimindo opiniões francas e livres com a liberdade
amparada por preceitos legais. Então, Monark eliminado do próprio Flow. Passo para você comentar esse comunicado. Fui. Isso daí deveria ser um alerta para todo mundo, né? Primeiro que os capitalistas impõem uma ditadura. Você fala uma coisa, eles cortam a sua verba, todo mundo deveria perceber isso daí. Quem acredita que o capitalismo é liberal está tendo uma demonstração de que não é nada disso. Não há tolerância, não há livre debate, não há liberdade de expressão, nada, né? O cidadão aí, ele construiu um público, ele criou um público, ele criou uma audiência, ele ficou famoso, ele abriu um negócio e agora ele está sendo triturado, né? Triturado por quê? Porque ele falou que tal coisa é um direito. Eu acho isso daí totalmente absurdo. Infelizmente, eu acho que a esquerda vai apoiar isso daí, vai aplaudir os capitalistas que esmagaram aí o Flow. Eu não apoio de maneira nenhuma. Eu acho que isso daí é uma coisa, é uma manifestação assim de opressão sem limites. E veja só, né? Tá todo mundo ameaçado. O que você vai falar agora? Por exemplo, você me perguntou aqui, eu estou dando a minha opinião, que não é só minha, é uma opinião do marxismo. Então, o marxismo acha que não tem que proibir o partido nazista. E agora? Né? Como é que nós vamos fazer? Vamos banir o marxismo? Porque Trotsky foi muito claro diante dessa comissão norte-americana. E veja bem, naquela época, não era Bolsonaro. Quando você falava em nazismo, naquela época, era Adolf Hitler. Pois é, por isso mesmo, Rui, eu estava vendo enquanto você falava, tem posts, né, que acusam Trotsky de ter sido um colaborador do nazismo. Certo. Por conta dessas posições. Não é por essas posições, não. Não, mas tem estudos, na verdade, estudos acadêmicos, tal, aquela coisa. Eu fui procurar essa citação específica. Tudo bem, mas a citação não implica o Trotsky com o nazismo. Ele tem muitos escritos contra o nazismo. Ele foi a primeira pessoa no mundo que fez uma caracterização e um alerta do perigo que o nazismo significava. Ele tem um livro muito famoso, que foi escrito em cima dos acontecimentos, né? Que foi publicado aí, no Brasil tem o nome de Revolução e Contra-Revolução na Alemanha. Ele falou, se Hitler chegar ao poder, o que o Mussolini fez na Itália vai parecer uma obra de filantropia. Rui, tem uma questão muito interessante, que é isso aqui, ó, esse comentário do Carlos Santos, ele fala, pronto, acabou o nazismo no Brasil, fomos salvos pelos patrocinadores do Flow Podcast, né? Evidentemente é um comentário irônico aqui do Carlos, e muitos dos patrocinadores do Flow Podcast apoiaram o golpe de Estado no Brasil. Né? No Brasil, no mundo todo, em vários países, né? No Brasil, no mundo, enfim, estão associados a essa destruição de direitos. E na verdade, assim, é uma coisa curiosa, né? Eles estão anunciando o afastamento do Monark, mas o Monark é um dos donos. Então vai ser um afastamento entre aspas, ele só não vai aparecer. Vai ficar lá o outro apresentador apresentando, eles vão chamar talvez alguma outra pessoa e o Monark vai continuar sendo dono para tentar salvar a lojinha, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto comercial dessa decisão, né? Como é que você avalia? O capitalismo, o sistema capitalista, não estou falando do Estado, dessas coisas. A sociedade capitalista é uma grande ditadura em si, né? Se você não tem o capital, você não é nada nessa sociedade. Essa aqui é a realidade. E está mostrando aí com o caso do Monark. Esse pessoal criou esse negócio deles aí, tem muita gente que critica, fala que eles são de direita, eles mesmos falaram que não são de direita, sei lá. Eles são mais de tipo neoliberal, né? É um tipo de direita neoliberal. O cidadão, a hora que os patrocinadores falaram, você falou um negócio que eu não gostei, estão passando o trator em cima dele. Isso é uma ditadura repugnante, na minha opinião. Se tem gente no mundo que acredita
que isso daí é a defesa de qualquer coisa boa, está redondamente enganado. Eu vi um comentário que você colocou na tela, que o cidadão falou que se tem um partido que é anti-gay, tem que ser proibido. Meu amigo, se você vai proibir um, você vai proibir todos. Né? As pessoas que vão proibir, elas não são boas. Elas são más. Esses capitalistas são maus. Eles não são bons. Né? Por exemplo, a gente denunciou aí o financiamento da Fundação Ford para os comitês do Não Vai Ter Copa. Né? A Fundação Ford não é gente boa. O Ford, ele mesmo era um nazista, né? O Henry Ford. A Fundação Ford é uma organização quase que criminosa, participou de tudo quanto é golpe de Estado, tudo é uma fachada da CIA. Eles que vão proibir, eles que estão proibindo, eles que estão fazendo a propaganda. Depois vem o STF. No STF não tem nenhuma pessoa ali, já não vou dizer de esquerda, nem mesmo democrática. Todo mundo ali é de direita. São eles que vão colocar. Né? Eu não sei, o pessoal parece que tem a ilusão de que eles estão no controle do Estado capitalista. Não é assim, não. Não estão no controle de nada. Ô, Rui, você acha que, por exemplo, essa posição, né, isso que aconteceu com o Flow, que é uma consequência do posicionamento dele, vai levar uma discussão no Brasil, pode levar sobre criminalização do comunismo, por exemplo? Pode levar. Vários países que proibiram o nazismo, a Alemanha é um deles, proibiu também o comunismo. Porque, veja bem, se você fala que o nazismo é uma doutrina genocida e antidemocrática, a mesma coisa pode ser dita do comunismo em abstrato, né? Na União Soviética morreu um monte de gente. Stalin matou gente adoidado. Eu, por exemplo, não tenho nada a ver com Stalin. Acho o Stalin uma figura que não merece a menor consideração. Agora, quem que garante que não vão proibir o comunismo todo, o socialismo todo, por causa do Stalin? Por causa dos campos de concentração, dos gulags, né? De toda essa coisa. Tem muito essa conversa no mundo. Não, basta lembrar que o Eduardo Bolsonaro apresentou um projeto para criminalizar o comunismo no Brasil. Exatamente. Então, quer dizer, é uma estrada perigosa que o pessoal tá trilhando. Né? Só pode, se não houver uma resistência a isso, só pode terminar mal. E depois, veja bem, aí o cidadão falou do partido anti-gay. Os gays vão pagar no final. Porque à medida que isso se transforma cada vez mais numa ditadura, a corda vai arrebentar sempre do lado mais fraco. Os trabalhadores, os pobres, a população gay, um ou outro gay que está aí na alta esfera, tudo bem, mas a maioria vai dançar. O negro, então, nem falar. Ele vai ser completamente esmagado por isso daí. Estão brincando de ditadura, isso que eu entendo. Deixa eu ler aqui vários comentários, Rui. Bruno. Ok, vocês viram aí importante esclarecimento do companheiro Rui Costa Pimenta sobre a nossa posição, que, como ele assinalou, não é uma posição original, né, que inventada pelo PCO, mas trata-se da posição tradicional da esquerda. Bom, obviamente que concordando com essa posição direitista, está aí um elemento colocado pelo Michel Temer, golpista, no STF, né? O Alexandre de Moraes concordando. A Constituição consagra o binômio liberdade e responsabilidade. O direito fundamental à liberdade de expressão não autoriza a abominável e criminosa apologia do nazismo. E tem gente da esquerda fazendo coro, né? Eu queria a gente entrar aí na declaração do Trotsky, né? Não vai dar tempo da gente abordar por várias posições da esquerda pela hora, e eu queria destacar a posição de gente que tem importância, né? Eu queria destacar a posição, porque tem muita gente da esquerda se confundindo com essas posições. Bom, primeiro, a posição do dirigente da Revolução Russa de 1917, o criador do Exército Vermelho, o exército que, mesmo apesar do stalinismo, né, permitiu a
a União Soviética derrotar, né, o nazismo na Segunda Guerra Mundial, né, o Exército Vermelho organizado e dirigido por Trotsky, né? Bom, tem uma matéria hoje muito importante, a reprodução das posições do Trotsky, que estão apresentadas, né, no Diário Causa Operária hoje, sob o título de Liberdade de Expressão, inclusive para os nazistas. Né? O Rui já fez menção a esse texto. Eu queria ler um pequeno texto quanto no debate, né, justamente sobre esse tema, em plena efervescência, né, no momento que o nazismo estava no seu momento de ascensão, contra a qual o Trotsky tinha lutado, mas que a esquerda, com a colaboração do stalinismo, capitulou diante disso. E ele cita o debate que acontece nesse momento no interior do próprio movimento comunista, dizendo que há setores que acreditam que devemos apenas defender direitos democráticos para as massas trabalhadoras, o direito de reunião, sindicatos, liberdade de imprensa, organização e greve. Para enfatizar mais seu radicalismo, eles acrescentam: essas demandas devem ser estritamente diferenciadas das demandas democrático-burguesas de direitos democráticos universais. Não há pessoa mais miserável do que o oportunista que leva a faca do ultra-radicalismo entre os dentes, diz o Trotsky. Né? O Trotsky destaca, em vários outros escritos, ele vai destacar o problema, né, frase do Trotsky: a proscrição de grupos fascistas teria inevitavelmente um caráter fictício. Como organizações reacionárias, elas podem facilmente mudar de cor e se adaptar a qualquer tipo de forma organizacional, uma vez que os setores influentes da classe dominante e do aparelho governamental simpatizam consideravelmente com elas, e essas simpatias inevitavelmente aumentam em tempos de crise política. Bom, aqui no Brasil a gente tem bem essa ideia muito clara, calma aí, de que a direita se disfarça no interior das mais diversas organizações da burguesia. Nós temos aí os fascistas do MBL, né, defensores aí do golpe, né, defensores do golpe militar, que estão no DEM, né, tem gente no PSDB, né, tem aí entre os admiradores do MBL, frequentadores do seu congresso, gente do Supremo Tribunal Federal como Gilmar Mendes, e por aí vai. Né? A direita, ela se entranha, ela se disfarça. Né? E o fato, veja só, o absurdo de você proibir a organização de um partido fascista, ou mesmo falar no direito de organização, que foi o que fez o monarca. Ele não está sendo perseguido por organizar nenhum partido fascista, mas defender o direito, né, de que os fascistas possam se organizar, os nazistas, em um partido. Né? Defender esse tipo de coisa, achar que isso aí vai limpar a barra, primeiro é reforçar o Estado repressor, né, é dar ao judiciário golpista que prendeu Lula, que o Congresso Nacional que derrubou a Dilma, toda essa direita, o poder de se fortalecer e, por exemplo, aprovar aí a lei do Bolsonaro, que quer criminalizar o comunismo. Né? Então, é um absurdo que a esquerda feche os olhos para essa situação, endosse esse tipo de política. Eu citaria aí também, destacaria a posição da Rosa de Luxemburgo, né? E, em tese, é muito admirada, supostamente admirada pela esquerda, né? Tem a imagem da frase muito famosa da Rosa, acerca de que a liberdade é quase sempre, exclusivamente a liberdade de quem pensa diferente de nós. Né? Quer dizer, se defender a liberdade é só para defender a liberdade para quem pensa igual a nós. Né? Bom, e mais ainda, muita gente que acha um absurdo que se defenda a liberdade dos fascistas, dos nazistas, defende a liberdade da existência de organizações criminosas, como a polícia militar, né, que mata mais de 5 mil pessoas. Não é que faz discurso, não é que fala, mata mais de 5 mil pessoas por ano. Desses aí eu não vejo essa esquerda defender a extinção, né, defender a ilegalidade, de acabar com essa máquina de guerra. É só para reprimir quem fala, né, é só para reprimir
quem quer defender um ponto de vista diferente, o que vai levar, como disse o Greenhalgh, vai se voltar, né, contra a própria esquerda, né, vai reforçar o aparelho repressor, vai reforçar a possibilidade do Estado capitalista criminoso, né, repressivo, dizer quem pode existir, quem não pode existir, quem pode se reunir, não pode se reunir. Bom, vamos em frente. Na mesma linha, na mesma toada, né, desse debate, eu queria destacar, falar sobre os últimos acontecimentos no final de semana envolvendo aí a esquerda identitária. Não sem antes agradecer aqui ao Nilson Rodrigues Júnior pelo superchat, dizendo que a vida do Atush não é fácil. Força, Atush, viva o Rui. Destacando aí, depois de assistir o vídeo. O Nilson também mandou um outro chat com um comentário. Cada acontecimento desse país torna a participação do Rui no 247 cada vez mais difícil. A galera do 247 cai matando sobre o Rui por sua defesa do monarca. Agradecer a companheira Deise pela figurinha muito simpática, né? O seu super sticker enviado aqui para a gente, participando do nosso programa. Muito obrigado, Deise, pela contribuição. E vou pedir a todos vocês que sigam aí o bom exemplo do Ernesto, da Deise, do nosso companheiro Nilson Rodrigues. Contribuam, mandem aí o seu superchat, contribuam com a gente, porque nós precisamos muito da sua contribuição. Aqui não tem contribuição de organismo ligado ao imperialismo, a CIA. Aqui não tem patrocinador que vai dizer o que a gente deve, do que a gente pode ou não pode fazer. Né? Aqui é um canal independente, livre, né? Livre de todo esse cerceamento da burguesia, mas para isso, para continuar funcionando, nós precisamos justamente do seu apoio, da sua contribuição. Então, contribua, mande o seu superchat, torne-se membro do nosso canal, ajude a fortalecer esse canal independente, porque aqui ninguém tem rabo preso e ninguém vai dizer o que a gente pode ou não pode falar. Bom, o outro episódio envolvendo a esquerda, né, que se deu no último final de semana, diz respeito à invasão da igreja lá em Curitiba, no Paraná, por ocasião de protestos, né, diante da morte do Moisés, lá do congolês, no Rio de Janeiro, né? Foram realizados protestos em todo o país, e em Curitiba não foi diferente. Né? Bom, e a pretexto dos atos de protesto contra o racismo, né? A esquerda, como fez em outros lugares, convocou um ato no próprio sábado, dia 5 de fevereiro. Bom, em Curitiba, o ato foi chamado para frente, para o pátio da igreja de Nossa Senhora do Rosário, dos homens... Opa, deixa eu só voltar aqui para a minha tela. Foi chamado o ato em frente à igreja Nosso Senhor do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito, né? E, diante de um desentendimento, né? Havia pessoas na igreja que protestaram contra a realização do ato em frente àquela igreja, né? Igreja do Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito, né? Depois de uma discussão, né? Porque algumas pessoas, inclusive, protestavam que, pelo que se falou, né, estaria acontecendo uma celebração, né, no momento do próprio ato, e essa insatisfação da parte de quem estava na igreja, que teria protestado, alguns manifestantes responderam aí com gritos de racistas, e acabaram, a igreja foi fechada, mas os manifestantes invadiram a igreja, né? Bom, numa manifestação espontânea com diversos setores da esquerda, inclusive com a presença de um vereador do PT, o vereador Renato Freitas, que assumiu um papel de liderança. A gente não sabe e não vamos aqui
longe da gente querer responsabilizar A, B ou C. O problema fundamental aqui é um problema político, não é de natureza policial. Mas o vereador Renato Freitas, do PT, né, que foi mostrado em vídeo e falou sobre, inclusive na própria tribuna da Câmara, sobre o episódio, né, e procurou defender o protesto, dizendo que a igreja é uma igreja construída para os pretos, pelos pretos e para os pretos, né, e que seria um direito, portanto, dos manifestantes, né, adentrarem a igreja e realizarem lá o seu protesto. Bom, não queremos deixar aqui, obviamente, que se trata de uma posição totalmente absurda, né? Nós queremos dizer aqui, da mesma maneira que nós defendemos o direito, seja quem for expressar as suas opiniões, se organizar em partido, nós defendemos o direito de liberdade religiosa. Nós entendemos, por exemplo, que nenhum grupo nazista, fascista, tem o direito, sendo um grupo racista, né, invadir, por exemplo, um culto de umbanda, de candomblé, né, e invadir o local de culto sem permissão, né, das pessoas que estão lá expressando a sua fé, rezando, orando, né, fazendo o que bem entenderem, e se manifestarem no interior do templo, da igreja, do terreiro, seja lá. Obviamente que é uma atitude totalmente absurda, que achar que isso seria normal, né? E por que a gente deveria achar, então, que a esquerda, que pessoas que se dizem de esquerda, têm o direito, né, de adentrar num local religioso, sem permissão das pessoas, né? É bom lembrar que a igreja, né, seja a igreja católica, seja um templo espírita, é um local, inclusive do ponto de vista jurídico e legal, né, é um local de direito privado, né? Trata-se de uma personalidade jurídica, né, que tem o seu funcionamento, ao nosso ver, deve dizer respeito exclusivamente aos seus membros, né? Nós somos contra a interferência de quem não pertence, por exemplo, né, a essa ou aquela religião, tem o direito, né? Se a pessoa não é israelita, não faz parte daquela convicção religiosa, não tem o direito de ir lá e dizer como é que a igreja israelita, o templo, tem que funcionar, né? O que pode e o que não pode ser feito lá, né? Assim como a gente não acha lícito, por exemplo, que um grupo de evangélico, de católico, venham fazer uma manifestação na frente da sede do PCO, do PT, né, e invadam a sede do partido e vão lá, por exemplo, lá dentro rezar, né, orar para expulsar os demônios que eles consideram que possa haver no local ou qualquer coisa do tipo. Também nós achamos que não é lícito, né, nós do PCO jamais apoiaríamos, né, que uma manifestação adentre, invada uma igreja, né, um local de culto religioso, para fazer um protesto. Bom, mais ainda, isso vale de uma maneira geral. O que a igreja tem a ver com a morte do Moisa? O que a igreja tem a ver com o acontecido com o assassinato, né, do trabalhador no Rio, né, que levou um tiro lá de um elemento aí dos órgãos das Forças Armadas e saiu atirando, atirou antes de perguntar, antes de qualquer coisa. Nada, né? Quer dizer, é a política identitária, a política de setores que vem defendendo aí atos de aparência, né? Colocar fogo em estátua, né? Esquentar a estátua, queimar pneu, né, nos pés das estátuas, né? É a política de gente que vem fazendo atos demonstrativos que não tem nada a ver com a luta dos trabalhadores, né? Por exemplo, fazer invasão de faz de conta da Bolsa de Valores, né, fazendo protesto na área de visita da Bolsa para aparecer na Folha de São Paulo, né, ocupar a casa do filho do Bolsonaro do lado de fora, né, porque a esquerda agora aprendeu a fazer ocupação do lado de fora. A ocupação dos movimentos de luta eram invadindo, ocupando, né, as terras, as propriedades que os capitalistas roubaram, de onde eles expulsaram. Então, agora é fazendo invasão, ocupação do lado de fora, para aparecer no jornal, aparecer na imprensa, né? É fingir uma luta contra a estátua, mas nenhuma luta, por exemplo, contra a polícia e contra o governo, que está matando concretamente os trabalhadores. O que nós temos aí é uma política divisionista, né? Porque essa política que,
começou a ser explorada pela direita, até o Bolsonaro procurou tirar a casquinha da situação, né? Ele que está mais queimado aí, vem perdendo até o voto dos evangélicos, de muitos setores dos trabalhadores que estão compreendendo, estão revoltados com a situação, procurou explorar, né? Dizer que é a conduta da esquerda. Não, não é a conduta da esquerda. É de um bando de identitários, de gente que, ao invés de levar a luta... São essas pessoas, por exemplo, gente ligada a esses grupos, né? Do PCB, do PSOL e de alas, certas alas identitárias do PT, que condenaram quando os militantes do PT e do PCO colocaram a direita para correr da Avenida Paulista. Ação concreta, não. Só firula. Luta concreta contra a direita, não. Só protesto contra templo, contra a estátua. É a política de dividir, né? Então, nós vamos dividir a sociedade entre católicos, evangélicos, protestantes, esse aquilo, esse homofóbico, esse... Não. A luta é da classe operária contra a burguesia. Nós queremos unir os trabalhadores e os explorados. Unir para mobilizar e derrotar a direita. E não semear a política de divisão. E não semear a política de distração, de ficar encenando lutinha que não é luta de verdade. Lutando contra prédio, lutando contra templo religioso. Uma política que nada tem a ver com a política da esquerda, com a política daqueles que querem, de fato, impulsionar a luta dos trabalhadores. É preciso desmascarar esse tipo de conduta, não tem nada a ver com a tradição da esquerda, não tem nada a ver com uma política verdadeiramente de mobilização. É bom que se diga que são esses setores que desmontaram a mobilização pelo Fora Bolsonaro, justamente em cima de atinhos. Vamos fazer ato de negro, vamos fazer ato de mulheres, vamos fazer ato... Não, nós queremos um ato unitário dos trabalhadores, das mulheres, dos explorados brasileiros, da esquerda, para derrubar Bolsonaro, para eleger o Lula. Nada de divisão, nada dessa política criminosa de semear confusão, de dar munição para a direita. É isso que os identitários estão fazendo, ao mesmo tempo que estão comendo na mão da direita, que finge defender os direitos de negros, que finge defender o direito das mulheres, mas que são os verdadeiros responsáveis por essa situação que nós temos hoje no país. É preciso desmascarar essa política de faz de conta, né? Essa política de encenação, de atos de aparência e propor uma política real de mobilização. Deixa eu agradecer aqui ao Alexandre, que mandou aí o superchat. Força, companheiros, viva o PCO. Muito obrigado pela participação. Ao Mr. Kluppert, mandando também o seu superchat e sua mensagem. A resposta da esquerda pequeno-burguesa, histérica, diz ele, é quase que um ato reflexo, uma reação pavloviana à chibata do imperialismo. Avante PCO, avante a liberdade de expressão. Muito obrigado aí, companheiros, pela participação. Sigam aí o bom exemplo, continuem contribuindo, ajudando a sustentar aqui a Causa Operária TV. Obrigado aí também ao superchat do Sou Eu e LC29. Né? O pessoal assinalando aqui no chat que o K tem que ter foco no trabalhador. É isso aí, tem que ter foco na mobilização da classe trabalhadora, de conjunto, unitária, né? A classe operária negra, branca, defendendo os interesses do povo negro trabalhador, mas de uma maneira de unificar os trabalhadores, né? E não semeando a divisão e a confusão política tão a gosto da direita. Bom, vamos avançar aqui na nossa pauta, que nós estamos começando um pouquinho mais tarde, vamos um pouquinho mais, mas a gente não pode estourar tanto o horário aqui, porque coitada da nossa produção, né? Bom, destacando aqui na pauta o crescimento nos 2 últimos anos, um crescimento de 65% do número de crianças entre 6 e 7 anos que não sabe nem ler nem escrever. Os dados foram divulgados nessa segunda-feira, nessa terça-feira, com base numa pesquisa, num levantamento da ONG Todos pela Educação, que analisou
dados da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua, a PNAD contínua do IBGE. E foi respondida, obviamente, pelos responsáveis das crianças. O dado mais importante é que crianças entre 6 a 7 anos, que era um total de 1.429.000 em 2019, que não sabiam nem ler nem escrever, esse total saltou para 2.367.000, um crescimento de 65%. Né? Só para a gente ter claro é o seguinte, nós tínhamos em 2019 25%, uma em cada 4 crianças nessa faixa etária, que não sabiam ler e escrever. E esse número saltou para 40% das crianças. Aí, obviamente, muita gente fala, a culpa é da pandemia. Não, a culpa, obviamente, é numa situação de pandemia, né, seria necessário maiores investimentos, maiores gastos para garantir o acesso, né, porque, apesar de todo o esforço feito no país pelos professores, né, o Estado nem de longe se preocupou em garantir, evidentemente, condições mínimas, né, para que a maioria dos lares, por exemplo, se tivesse sequer acesso à internet. Internet, manja. O Estado que economizou milhões, né, porque eu queria destacar que no ano de 2020 e 2021, as escolas estiveram fechadas, sem gasto com luz, com água, sem gastos com a merenda escolar, que foram gastos ultra reduzidos, né? Período muito curto de aulas que aconteceram nesses anos. Bom, sobrava dinheiro, né? Sobrou tanto dinheiro que a gente viu aí muitos políticos fazendo aí demagogia com obras nas unidades escolares e, bom, não houve reajuste do salário dos professores e não houve a preocupação de dar condições, né? Por exemplo, distribuir aí equipamentos como computadores, notebooks, que poderiam ser produzidos, inclusive, no Brasil. Houve já projetos em universidade para construir aí computadores para as crianças por R$150. Menos que um livro didático, desses livros didáticos que são distribuídos aí para favorecer as empresas que têm no negócio do livro didático um negócio bilionário no Brasil. Livros, às vezes, que são uma porcaria, né, a qualidade desses livros. Bom, e era o ano, então, de investir, né, garantir a cada criança acesso gratuito à internet, equipamento, nada disso foi feito, né? Treinamento e melhores condições materiais para os professores, que também tem muito professor sem equipamento, sem condições de acesso. Nada disso foi feito e o resultado está aí, né? Uma política criminosa de um Estado capitalista que vê, nesse momento, um excedente da mão de obra, né? Não há, para o capitalismo, nesse momento de crise, a necessidade de formar parcelas mais amplas de trabalhadores para o mercado. Então, deixa formar uma geração inteira de analfabetos, né? O dinheiro, obviamente, que deveria ir para a saúde, para a educação, foi parar nos cofres dos bancos, né? Que só no ano passado foram mais de 52% do orçamento público federal foi parar nas mãos dos banqueiros, né, para pagamento de juros e serviços da dívida fraudulenta, coisa de 2,5 trilhões, dava para ter garantido internet e computador para todos os 38 milhões de alunos da rede de ensino básica do país, mas, obviamente, que isso aí, deixar os banqueiros, né, sem seus lucros bilionários, 2 trilhões e 500 bilhões foram distribuídos para os bancos só no orçamento federal. Né? Obviamente que tirar o dinheiro dos banqueiros para atender essas e outras demandas nem passou pela cabeça, né, dos governos golpistas e de toda a burguesia. Bom, na nossa pauta agora, muita gente, diante dessa situação de crise do país, procurou apresentar de que a gente seria liberto dessa situação pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Né? Muitos programas, quem quiser pode conferir aqui nos arquivos do nosso canal, quantos programas nós fizemos falando que a CPI ia terminar em pizza, né? Ou em farofa, se a gente quiser trocar o prato, né, para um prato mais genuinamente nacional. Bom, pois bem, ontem completaram-se 100 dias
da entrega do relatório, do circo, né, armado, toda aquela pompa e circunstância para a apresentação do relatório final da CPI. Né? Vocês estão vendo aí a imagem, né, do dia da entrega aí no final do ano passado. Bom, nada aconteceu, obviamente, como era totalmente previsível. Né? A CPI serviu aí de palanque para setores da oposição golpista, né? Setores que elegeram o Bolsonaro, mas que procuram agora construir uma alternativa a essa situação. Né? E houve uma encenação de que o relatório poderia dar lugar a indiciamentos do Bolsonaro, de ministros. Obviamente que nada disso. Tudo isso aí, quando muito, né, serve de moeda de pressão e de negociações internas da própria burguesia. Né? Mas não há qualquer medida efetivamente sendo tomada. Né? A CPI se mostrou como um verdadeiro circo, né? Uma tentativa de jogar areia nos olhos da população, né? E de evitar, né, que acontecesse aí um efetivo... foi, inclusive, uma arma, queria destacar, usado pela esquerda para paralisar as mobilizações. Né? Muitos setores da esquerda identitária, pequeno-burguesa, os que defendiam aliança com o PSDB, diziam que nós tínhamos que esperar pelas iniciativas da CPI. Está aí. Veja no que deu a CPI. Absolutamente nada. Terminou em pizza, né, como todas as iniciativas semelhantes, né, como era o próprio objetivo da CPI, que não era apurar absolutamente nada. Eu vou dar agora aqui umas rapidinhas, pelo adiantado da hora. Primeiro, né, enquanto o pessoal protesta contra a igreja e faz ato identitário, no Rio de Janeiro, no Jacarezinho, né, onde a comunidade está ocupada pelas forças fascistas, aí de verdade, né, gente de repressão de verdade. Tem gente que defende essa política identitária, como a gente viu em Curitiba, mas que está defendendo aliança com o governo do Rio de Janeiro nas eleições, com o ex-vice fascista do Witzel, que agora é governador do estado. Tem gente até do PT defendendo fazer aliança com Cláudio Castro e com outros setores, né, como o Freixo do PSOL, que defenderam toda essa política de repressão dos últimos anos, como é o caso das UPPs. Pois bem, hoje o Iago Correia de Souza, de apenas 21 anos, ele deixou a cadeia na tarde, em meados da tarde de hoje, depois de ter sido preso, né, por policiais que viram o jovem saindo de uma padaria, né, sem nenhuma prova, sem nada. Né? É a polícia que está ocupando aí o Jacarezinho, né, com aquela tipo de ocupação fascista, criminosa, como no ano passado, quando eles mataram 27 pessoas, pelo menos, né, naquela invasão. Agora eles estão lá como força de ocupação, prenderam o jovem sem nenhuma... E câmeras mostraram, né, que o jovem... disseram que o jovem, em algum momento, diante da ação da polícia, entrou correndo numa farmácia. Porque seria normal. Quem não tem medo da polícia no Rio de Janeiro, né, porque não mora em comunidade pobre, não é pobre, né? Todo o povo trabalhador, o povo negro, está assustado, né? Numa comunidade que a polícia, em um dia só, em poucas horas, matou 27 pessoas. Será que o pessoal não deveria ter medo? Né? E o jovem aí foi preso, né? Mas os vídeos desmascararam que o Iago tinha ido comprar pão, né? Não estava cometendo crime nenhum. Né? Foram realizados aí vários protestos. Ele foi levado para o complexo prisional de Curitiba, mas finalmente hoje foi colocado em liberdade. Bom, é a luta concreta diante dessa situação que tem que ser feita. Né? Não é protestar contra a estátua, né, e contra a igreja para marcar presença e, quem sabe, fazer campanha eleitoral. Isso aí não está com nada. Bom, só rapidamente, destaque na nossa pauta internacional, o anúncio de que a Rússia enviou navios de guerra para o Mar Negro, né, em meio a toda uma denúncia ao acirramento das provocações feitas contra o imperialismo norte-americano, que movimentou tropas, anunciou a movimentação de milhares de soldados, né, para aquela região como uma ameaça cada vez mais presente, né, a Rússia, né, na defesa o imperialismo que está numa violenta crise,
inclusive no seu próprio país, né, tenta ir na defesa dos seus interesses, criar aí uma provocação, como a gente já explicou aqui várias vezes, né? A OTAN, sob o comando dos Estados Unidos, está passando por cima de todos os acordos, os entendimentos estabelecidos anteriormente, né, de não alargar, não levar as suas bases, né, para as fronteiras com a Rússia, né, procurando estabelecer uma situação de provocação contra a Rússia, contra a China também em outros territórios. E a Rússia, obviamente, está agindo aí, procurando, né, estabelecer a defesa dos seus territórios, das suas fronteiras, de maneira totalmente acertada. Bom, sobre esse mesmo clima de provocação dos Estados Unidos, depois do anúncio no final da semana passada, nos últimos dias, da China, né, de um acordo de colaboração sem limite, como foi falado aí, entre o governo russo e chinês. Hoje, quem se pronunciou foi o Ayatollah, o Khamenei, Ali Khamenei, né, o líder supremo do Irã, que, em discurso, em declaração, afirmou que os Estados Unidos estão indo ladeira abaixo. Né? Disse ele, os Estados Unidos estão recebendo um golpe de um lugar que nunca esperariam. Preste atenção nas palavras do Khamenei. Hoje, 2 presidentes dos Estados Unidos, o ex e o atual, deram as mãos para arruinar o que restava de reputação norte-americana. Estão fazendo isso. Eles estão enfraquecendo os Estados Unidos. E isso vai continuar. Né? Ele seguiu afirmando que as falsidades espalhadas por Washington vão acabar sendo dissipadas e que o campo da verdade vai prevalecer. Né? Ele se referia aí a um conjunto de anúncios falsos contra o próprio Irã, né? Mas também tratava da própria situação geral. Né? As relações entre os Estados Unidos e o Irã pioraram sob a presidência do Trump. Bom, e agora o Biden vem dando prosseguimento a essa situação. É bom lembrar que, ainda sob a presidência do Trump, né, um dos generais mais populares da República Islâmica, o Soleimani, né, foi assassinado, né, e outras medidas de brutal ataque aí ao Irã, né, o embargo segue contra aquele país. Bom, o Biden disse que ia fazer o possível para tentar negociar um acordo para limitar o programa, ao invés de procurar, obviamente, mantendo a mesma política, disse que a política dele é limitar o programa nuclear do Irã, né, tentando chantagear o país, né, em troca, supostamente, do alívio das sanções, né, tentando negar o direito, né, do Irã, que o Irã tem de ter armas nucleares, como qualquer país, né, e como país soberano decidir, né, sobre a sua própria política. Né? É a política de chantagem do imperialismo em um momento de crise que se aprofunda em todo o mundo. Bom, para a gente ir encerrando aqui, um aspecto também da pauta internacional, o governo Bolsonaro tentando vetar a entrada da Argentina nos chamados BRICS, né, no bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, né, como principais países. Né? O governo Bolsonaro divulgou através do Itamaraty que não vê espaço para a inclusão da Argentina, né, como foi pleiteado aí pelo próprio presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e como a Rússia vem procurando negociar, estabelecer aí favorável a esse posicionamento, como aconteceu em recente viagem do presidente Alberto Fernandes a Moscou e a Pequim. Né? O presidente argentino solicitou, né, a entrada do país nos BRICS, posição que foi apoiada pela China e, obviamente, também pela Rússia. Né? O governo Bolsonaro está procurando, dizendo que o BRICS valoriza o diálogo com outros países em desenvolvimento, realizado em sessões de diálogo externo. Né? Desconversou, né, para tentar inviabilizar um fortalecimento desse bloco, obviamente que não é de interesse
do governo Bolsonaro, um governo super capacho, né, que presta continência para a bandeira dos Estados Unidos, né, no momento em que os Estados Unidos vem se enfrentando, né, com os países que, nesse momento, diante da covardia do governo brasileiro, lideram aí os BRICS, né, e numa situação de muito receio, não só de muito receio, mas de muito interesse do imperialismo de impedir, né, que o Brasil retorne aí a esse bloco. Nós vamos caminhar para o encerramento, mas se eu não falar de um tema aqui, eu vou apanhar de gente da produção, né, que é a vitória do Palmeiras no primeiro jogo de hoje contra o Al-Ahly. Venceu aí por 2-0 e se classificou para a final do Mundial de Clubes no próximo sábado, né? Hoje, na escola de manhã, eu conversando com jovens, um aluno me falou: professor, eu vou torcer para o time africano, egípcio, né? Não é porque eu não goste do Palmeiras e porque eu seja corintiano, é porque eu sou negro e eu sou de origem africana, portanto. Não, obviamente, brincadeira à parte, apesar da torcida a favor dos africanos de uma enorme parcela, né, não teve nem teve cheiro para o time muito mais fraco, o time africano, né, e o Palmeiras venceu aí com facilidade, né, mostrando a superioridade do futebol brasileiro. E eu comentava com eles: olha, se o Palmeiras passar pelo time africano, né, que também é a origem, com quem eu possa até ter alguma identidade, não vai dar para torcer para o Chelsea, né? Torcer contra um time brasileiro para um time inglês, aí não tem a menor condição. Então, sábado, somos todos palmeirenses, né? Que vença o futebol brasileiro, o melhor futebol do mundo, né? Mesmo que a gente possa ou não gostar do Palmeiras, né? Mas que vamos torcer para o time que representa aí o futebol brasileiro nessa final. É isso aí. Bom, então a gente vai ficando por aqui, né? Amanhã a gente volta com a nossa audiência muito elevada hoje. Muito obrigado a vocês, né, que nos acompanharam aqui até mais tarde. Obrigado aí à produção sob o comando do companheiro Gabriel, pela participação de todos, pelo pessoal que mandou superchat. Se você não mandou, pode mandar amanhã, né? Se prepara que amanhã tem mais. Nós vamos voltar a esses temas polêmicos e tratando aqui dos últimos acontecimentos do dia. Forte abraço e amanhã eu espero vocês aqui mais cedo um pouco, a partir das 20h30, com mais um resumo do dia.